aqui e depois a gente vai conversando, tá bom? Ok, combinado. Ok, Bernardo. Olha, nós estamos numa expectativa muito boa que a gente possa já dar início ao trabalho agora no Pará e junto com vocês o mais rápido, dependendo dessa reunião de hoje. O que nós estamos querendo já fazer é um alinhamento para que a gente trabalhe na mesma direção e porque devem entrar outras áreas. Por exemplo, eu já tenho notícia, e foi dado por gente de lá, que aquele município lá do Pará, que é hoje o maior produtor de lá, que é Paragominas, já quer imediatamente manter contato conosco. Isso é muito importante. Agora, como nós estamos pegando o exemplo de Rondônia aí, e do Pará, para a gente poder adaptar e atingir o nosso objetivo, realmente fazer uma união que seja demonstrativo da tecnologia que nós já temos para a Amazônia e provar com ela que nós, através dos órgãos que nós estamos nos ancorando nele e que fazem parte do fórum, que a gente tenha a condição de dar a vocês o suporte que todos nós estamos muito preocupados do que pode acontecer agora, especialmente nessa próxima seca que está aí, porque ela vem com, além dos problemas sanitários, etc., esse outro problema da guerra foi muito chato. A Europa está realmente numa encruzilhada difícil, ela está correndo o risco de morrer gelada, vocês imaginem isso. E nós temos que nos prevenir rapidamente, porque se a gente chegar muito tarde, é provável que eles já tenham dado tiro e já tenham matado muitos de nós. Nós estamos querendo agora realmente fazer isso. Mas o que nós estamos querendo é, a partir de agora, inclusive a sua pessoa para nós é muito importante. Eu contei para eles que você já teve um encontro lá com o Irineu, que o Irineu está encantado. Você também me disse que está vendo muitas possibilidades. Vocês já trabalham lá naquele programa de carne. Ele está usando muito aquilo como argumento lá para os outros companheiros dele. E eu acho que é uma alternativa que nós vamos ter que procurar junto com vocês para ver como é que nós ampliamos isso. Afinal, a LAR já tem 12 unidades no Paraguai. Eu brinquei com ele. Vamos primeiro salvar a Rondônia, depois o Paraguai. Mas eu acho que isso tudo é normal. E agora nós tocamos para frente. Mas precisamos muito, especialmente em Rondônia, da sua figura como um dos pontos principais para nós aí. Você, com a sua organização cooperativa aí, para nós é a chave. Aí temos que... Por isso que nós estamos tentando ver se a partir de hoje a gente já traça imediatamente o que vai ser possível fazer aí. Ok? Ok, positivo. Vamos lá, então. O Berdan, a gente esteve conversando, né, entrando até em alguns detalhes depois que você voltou de férias, sobre que tipo de agenda, que agenda a gente poderia construir a partir de, você mesmo coloca, todo um legado importante de mobilização de atores no estado de Rondônia, né? Isso envolve, além do Cicobi, empresários, pesquisadores, um conjunto de atores que foram intensivamente trabalhados ao longo do tempo, e tanto você quanto eu, e os demais que estão aqui, Fernando, o próprio Alisson, né, mostram que essa necessidade ela existe, mas que precisa de uma agenda organizada, entrosada, né, Berdan? Cheguei até a mandar para você o que a gente tinha tinha não, tem, né, de planos lá para Maria e Xinguara, e a ideia seria fazer uma construção, aproveitando desse legado imenso que existe de relações em Rondônia, para jogar na rua uma agenda que faça sentido. E nós conversamos, o Berdan, dentro, faça sentido de forma integrada, né? Não seria ações
pontuais, uma aqui, outra ali, mas um conjunto de atividades que fizesse sentido no seu conjunto, né? E aí, repetindo aqui um pouquinho o ponto que o Alisson colocou, contando com o já antigo envolvimento do próprio Cicobi para organizar essa agenda, né, e colocar ela em marcha, né, colocar na rua, né, fazer. Né? Eu relatei ao ministro, ao Fernando, à Cláudia, à Renata, que está aqui também, um interesse enorme que você já está conduzindo em Rondônia, ligado ao aproveitamento da legislação nascente de crédito de carbono, né? Sabendo que isso pode ser um veio extremamente importante de valorização dos ativos ambientais, né? Mas que o próprio fazendeiro, o empresário, não está ainda dominando, né, o caminho das pedras para chegar lá. Você até me mencionou que algumas empresas já estão em contato contigo, né? No sentido até de oferecer alguns serviços nessa linha. Então, em muito resumo, Oberdan, essa reunião de hoje é para a gente avançar na construção dos interesses que são comuns e colocar uma agenda expressiva que cumpra todas aquelas etapas que foram discutidas em conjunto ou isoladamente com atores aí no estado de Rondônia. Queria te ouvir um pouquinho como é que você está enxergando isso e, a partir daí, eventualmente, fazemos alguma proposta de encaminhamento, Oberdan. Mas, antes de mais nada, bom dia. Espero que você tenha tido um excelente Dia dos Pais ontem também. Obrigado, pessoal. Obrigado. Foi ótimo. A gente estava chegando também de uma atividade, mas deu tempo ainda de curtir o pessoal ao almoço ainda. Tá ótimo. Deixa eu dividir em duas etapas aí, que a gente tem um encaminhamento, que foi aquela conversa lá com o Irineu, lá, o pessoal da lá. A gente precisa avançar naquela conversa. Agora, aquilo nos motivou bastante a avançar aqui na cooperativa de produção que já existe. Então, a Copama, que tinha unidade só em Cerejeiras, Alisson, nós já conseguimos mobilizar um grupo de produtores aqui da região da Zona da Mata, já adquiriu o terreno, já está iniciando, já vai iniciar a construção de uma outra unidade, que é um gargalo, que é um ponto assim, crucial, originar o grão. A cooperativa já vem ofertando um pacote tecnológico, já faz pesquisa. A gente precisa de moega por uma questão logística aqui, que não tem. É uma necessidade latente. Então, avançou muito e aconteceu já numa outra região. Isso é excelente. Agora, os pares aqui, eu faço parte do conselho, não estou na cabeça, mas faço parte do conselho, não estão totalmente convencidos que é o momento da gente avançar com a LAR. Eu não tenho dúvida nenhuma que é o momento. Então, se a gente pudesse fazer algum encaminhamento, conversar com esses pares, de repente até o Irineu, provocado por você, um bate-papo, seria interessante, que a gente ganharia uma década ou mais aqui de expertise. Então, assim, não está parada a questão do cooperativo de produção, o grão aqui é latente a necessidade, está acontecendo no estado. É uma brutal concentração, a Marge acabou de adquirir aqui um rincão de terra, qualquer pedaço de terra acima de 3 mil hectares, a Marge está com dinheiro para comprar, então ela está fazendo um horror aqui no estado. Está entrando com rolo compressor. E ela detém toda a logística de exportação e tem escala para isso. E ela está cobrando o preço por isso. Então está concentrando de forma brutal. É uma pena se isso acontecer. Então, assim, a reação é com o cooperativismo, só tem um jeito de contrapor isso. Então, a Copama está avançando, mas talvez não no ritmo que precisa, porque ela está nascendo ainda, apesar de existir a operação, está nascendo. Então, esse é um ponto. O outro ponto, pessoal, Fernando, vocês estão na escuta aí com a gente. Aquela agenda a gente não parou, como eu conversei com o Márcio, aquele entendimento de ter aqui demonstrações locais. É um desafio, tem várias facetas aí para a gente avançar nisso daí, mas aquilo que nós vimos conversando, Márcio, a gente vem avançando com a Embrapa. E a Embrapa, esta semana, ela vai fazer uma proposta para a gente, a Embrapa Territorial. E a Embrapa Territorial, ela conectou algumas outras Embrapas. E o que a gente está pensando? E vai ser a proposta que eles vão fazer essa semana. Eles vão pegar a cafeicultura... Opa. Seu áudio está vazando, ministro. Sim.
Então, assim, muito naquilo que a gente vinha conversando, Fernando e o Márcio, bem alinhado mesmo, a proposta deles, vão apresentar uma proposta orçamentária, que é eles têm uma metodologia lá para identificar a área de café na zona da mata, aqui em Rondônia. Vão definir o status ambiental dessa cafeicultura, então vão saber qual o status ambiental. Se houve, a pergunta é o seguinte: este café da zona da mata, que é o AIG, ele é um café que vem em desmatamento? Então eles vão usar, a Embrapa Territorial vai responder isso. Vai mostrar o status ambiental também. Quanto que ela tem de ativo ambiental e quanto que ela tem de passivo ambiental, dentro do marco legal. Isso é muito importante para dar uma resposta a partir de dados científicos de uma instituição que dê respaldo para o mercado consumidor. Ela também vai mostrar a oportunidade que tem, a ideia é mostrar a oportunidade que tem, onde essa cafeicultura poderia avançar. E segundo, a partir de uma conexão com eu não me recordo agora qual instituição, eles vão fazer um levantamento de campo, a proposta é fazer um levantamento de campo, e responder uma segunda pergunta. A cafeicultura amazônica, como ela está sendo feita hoje, ela sequestra carbono? Ela pode gerar crédito de carbono? Se essa resposta for verdadeira, aí a gente tem um segundo elemento que é muito importante para o mercado consumidor entender o papel da cafeicultura. Dito que sim, aí nós partiremos para uma segunda etapa, que é justamente tentar conectar o produtor que está fazendo a cafeicultura aqui da Amazônia com o mercado de crédito de carbono. A gente veio conversei com você com algumas empresas, algumas propostas, mas se a gente não faz primeiro esse levantamento que dê um respaldo global, para depois partir para a propriedade em si, a gente não avança. Dentro disso, a gente imagina possível conectar outros parceiros. Então, digamos, bom, se eu tenho certeza que a cafeicultura sequestra carbono, e eu tenho um levantamento que ela possui tanto de ativo ambiental e também possui um passivo ambiental, eu posso criar linhas de crédito para a questão do passivo ambiental, conectar outros parceiros para fazer funding, fazer recursos para isso, né? Não só a implantação da cafeicultura sustentável, mas também conectar BID e outros parceiros para a gente ter um projeto aí sustentável da cafeicultura. Tendo a certeza que a cafeicultura seria um motor aí para avançar em termos de geração de renda, de sustentabilidade. Então é nesse sentido aí que a gente avançou nos últimos dias, e avançou muito. Ótimo. E avançou bastante, né? Talvez não da forma que a gente esperava, né? Mas de uma forma possível. Então é nisso que tá o projeto. Esses dois projetos, viu, Alisson? E isso absolutamente nasceu pela provocação de vocês. Não fosse essas provocações, essas conexões, a gente estaria na estaca zero, pode ter certeza disso, né? Então estamos nesses projetos, nesse momento. O Berdan, eu tenho um médico que já está aqui me esperando para fazer uma fisioterapia, mas está gravando o programa, e depois as meninas passam para mim aí. Eu vou ter que dar uma saidinha, mas pode continuar como se eu tivesse, porque eu vou em seguida pegar a gravação, viu? Tá bom, ok, combinado. Dá licença. Pois não. Eita, você tem que puxar essa bateria para trás para mim, senão não sei. Você quer complementar com alguma coisa, Berdan? Olha, Márcio, então assim, a gente tá bem animado, a gente está vendo assim uma forma possível de avançar, com uma possibilidade de gerar dados, informações e produtos, nesse sentido, nessas duas frentes, entendeu? Então é isso, bem aquilo que a gente conversou. O que a gente fez é continuar conectando pares, né, entendimentos, é isso que tá o momento. Pois não. Não sei se o Fernando quer fazer algum comentário, ou depois teria alguns para fazer também, Fernando. Basicamente, todo dia vocês nos surpreendem uma notícia maravilhosa do ponto de vista da sustentação técnico-científica, da aterrissagem das mãos de vocês em processos como esse que o Oberdan acabou de trazer. Agora, se a gente aproveitar esse momento, que eu considero histórico, para alinhar as agendas que o ministro considera, bioeconomia, ciência e sociedade, e elas são complementares, perfeitamente factíveis, a gente vai estar dando um salto
em direção ao terceiro, que a gente sempre falou, de uma maneira muito consistente. O primeiro ponto é o seguinte: a complexidade dos avanços técnico-científicos não basta para subsidiar a agenda política. Ela é importantíssima, indispensável. Nós temos um pilar nessa área que ninguém tem no mundo: os melhores cientistas, a melhor ciência e os melhores agricultores. Mas tem uma barreira enorme, que é produzida por diversos fatores que eu não vou, de fazer migrar essa competência fora da bolha, e nós precisamos muito do apoio internacional nesse momento, porque a agenda de maldades contra o agro brasileiro nem começou. E toda semana a gente tem uma notícia pior nesse sentido. A dessa semana foi que a gente cutucou a França com vara curta, de maneira absolutamente desnecessária, e já tinha um ambiente, a maior seca da história da Europa, criando um ambiente altamente lesivo aos nossos interesses estratégicos, ou seja, permitindo que nós viremos o bode expiatório dessa constelação, e aí e provocam o Macron botando a espada no pescoço dele. Traduzir isso em antecipação de um cenário negativo e regulatório, ou seja, Bruxelas mandar para o Parlamento Europeu um projeto impedindo, proibindo, castrando a importação de produtos brasileiros de áreas desmatadas, é caminho previsível. Como é que a gente junta essas coisas? A rede criada em Rondônia é a rede da sociedade. Quando você põe empresas, quando pesquisadores defendendo o próprio futuro, materializado no polo demonstrativo de Cacoal, você está mostrando que não é uma ação técnico-científica empresarial. Você está mostrando que é um desejo dos rondonienses de atrelar a pauta da entrega de alimentos, que é indispensável, à pauta da sustentabilidade. Esse desejo político é o que permite a gente sair da conversa interna para a conversa externa. Por isso que o próprio Oberdan já tinha colocado, aproveitar o que foi feito em Rondônia. Nós temos aí um laço político de interações, pessoas me ligam todos os dias perguntando se o projeto morreu. Aproveitar essa base de gente querendo mudar para, sob o comando de vocês, do Márcio, essa agenda científica, técnica, ela tem que se obedecer aos critérios que vocês trazem, esse novo assunto de hoje, que é fantástico. Nós criamos uma narrativa política que convença o Brasil e o mundo que é possível fazer na Amazônia a entrega de alimentos sustentáveis. Está mudo, Márcio. Está mudo. Oi, Oberdan, você ia fazer um comentário? Só o meu microfone que estava fora, né? Pois não. O Fernando tá correto, né? A gente até na discussão tinha outras complexidades que precisaria incluir, só que a gente tentou simplificar bem com essa narrativa mesmo que eu apresentei para vocês. Tem uma série de outros... A água era um ponto importante, mas nesse momento que a gente entendeu e discutindo até com os pares, vamos iniciar isso, mesmo que não consiga abranger toda a complexidade, porque precisa dar um primeiro passo. Depois as coisas vão se conectando. Foi essa a leitura. E você começa a ter uma narrativa coerente. A gente está ligando ciência, está ligando uma visão de política de futuro para fazer essa resposta. Nós temos competência suficiente para produzir na Amazônia sem que isso represente pressão sobre a floresta. Em resumo, é isso. E que precisa disso para gerar renda e menos pressão sobre a floresta. Então, talvez está simples o desenho, mas se a gente começar a colocar muitas complexidades, a gente não consegue avançar no projeto. Então, essa que é a ideia, viu, Fernando? Dar o primeiro passo. Uhum. Não, isso botar o time na rua é fundamental, Berdan, você tem que gerar conhecimento, como a gente falou, né? A gente tem tremendas oportunidades de gerar conhecimento aí,
encaminhar questões na direção da sustentabilidade, né? Uma das questões que depois a gente pode conversar melhor, Oberdan, é porque, primeiro, eu conheço bem o pessoal da Embrapa Territorial, né? Eles estão muito bem equipados para dar respostas à primeira pergunta. Existe um mercado, né, Oberdan, que está procurando dar respostas aí para essa mesma pergunta, né? Quais são os passivos, né, e os ativos que você tem para regularização ambiental ou para captação de recursos, captação de recursos a partir da legislação nascente de crédito de carbono, né? É outra pergunta que a Embrapa como um todo teria que estar atuando junto com a territorial, que é a questão de sequestro, não sequestra carbono, que é uma questão que é crop specific, né? Quer dizer, cada cultura, obviamente, tem uma característica, né? Inclusive, no caso do café, considerada aí uma cultura semi-perene, né? Ela traz uma dinâmica diferente de uma essência florestal que vai ficar, ou de uma essência florestal para exploração, seja lá do que for, madeira, celulose. Então, e isto depois é a base que a gente tem discutido muito aqui dentro do fórum, que isso vai gerar uma métrica, né? Essa métrica, ela embasada cientificamente, ela dá credibilidade ao mercado de ativos, né? Porque essa valoração é obviamente dependente dessa métrica, né? O quanto que você sequestra, o quanto que aquilo, né, representa de ativos que possam eventualmente ir para o mercado, né? Coisa que a gente discutiu e está no momento de fazer exatamente isso que você falou, né? E dando respostas progressivas a questões que, nesse caso, estão centradas, até onde eu entendi, Oberdan, no café, né? Na cafeicultura em Rondônia, né? Sim, Márcio, nesse momento a gente fez esse corte, é o que a gente falou, a gente tem um universo de coisa a avançar, né? Sim. Então a gente realmente está com um corte, chegou num território, numa área, numa territorialidade, né, num corte específico. Vou dar um exemplo. É muito importante entender a diversidade que proporciona ou não essa atividade, considerando a área de ativo ambiental, a atividade produtiva em si, como que isso impacta na diversidade de fauna, por exemplo, né? São coisas que a gente tem que conectar no segundo momento, tem que avançar nisso. Como se conecta com a questão hídrica. Mas, assim, é o primeiro passo, é um corte, bem específico, mas a partir disso a gente tendo sucesso, acho que cria muita possibilidade, desperta aí uma coerência até para novos parceiros se conectar e avançar nesse projeto que tem muitas possibilidades de conexão. Não, Inclusive falando aquilo que o Alisson vem defendendo, né, uma agricultura regenerativa, que é o tema enfim, desse século. O que, eventualmente, Oberdan, se não hoje, em outro momento que a gente possa conversar, é que nós temos todo o interesse em uma associação com o Sicob, no sentido de progressivamente abordando, sem entrar, como você diz, em outras complexidades muito grandes, e abordando outros aspectos que no nosso entendimento, precisam de atividades e mudanças de atitude com uma certa urgência, sabe? Muito na linha do que até você colocou para mim, de como é que a gente envolve, né, outros atores nessa agenda progressivamente, inclusive com o componente de formação, né, com o componente de criar, né, uma comunidade de pessoas que entendam essas complexidades aos poucos e vão transformando isso em processos produtivos diferentes daqueles que vinham sendo praticados até então. A ideia, Oberdan, é que a gente possa, na medida que, obviamente, você concorde, sem perder esse sentido prático da coisa, a gente pudesse ir criando essa agenda, né? Nós falamos, né, no caso não específico da cafeicultura, nós falamos de graus diferenciados de ativos. Do que é que nós estamos falando? Como é que se mede isso?
Como é que você faz inventário? Como é que são questões tão importantes quanto essas duas perguntas que você colocou, né, Robertão? Por exemplo, você tem um ativo Não tenho dúvida, social, né? Não tenho dúvida. Como que né? é esse ativo, né? Não adianta falar, Que né, ativo é disso. esse? Quanto é que ele, como é que ele se engata dentro dessa legislação? Então, nós chegamos a pensar, inclusive, Oberdan, de que até talvez muito o que resultou nesse processo que você desenvolveu agora, no caso do café, de fazer junto com o Cicobi, de uma forma muito pragmática, alguns ciclos de eventos, de trazer essa, essas questões sem, como você colocou, colocar muita complexidade, porque o Berdan está uma loucura isso agora, sabe? Eu mesmo estou me perdendo no meio do caminho, viu? Depois eu posso te mostrar em outro momento, até te convido já para uma reunião que a gente vai fazer em Foz do Iguaçu com a cadeia de peixe. É o Congresso Internacional das Empresas de Pescado, né? Que me pediram para falar um pouquinho sobre essas coisas. Eu te digo com toda tranquilidade, né? Cada semana a gente aprende o dobro. É exponencial, sabe? Esse ecossistema está ficando uma loucura. Sim. Então, nós pensamos que talvez uma forma que possa dar, em alguma dessas coisas que você colocou, exemplificando pela cafeicultura, nós pudéssemos construir juntos. Porque nós vemos em vocês, no Cicobi, um parceiro ideal para ampliar esse debate, sem entrar em grandes complexidades, né? Gerando agendas que depois caem em coisas como café. Café, nós precisamos responder isso e isso. Então, a ideia, Roberto, temos condições de criar essa agenda em conjunto, de fazer isso em conjunto, com o apoio de vocês, que o Fórum do Futuro precisa muito do apoio de vocês também, né? Então, a ideia era, sem entrar em grandes detalhes, construir essa agenda. Quem sabe começando por um ciclo que eu poderia te apresentar e discutir com você, um ciclo de conversas, eventos, etc., que desemboquem em coisas concretas, como ideia para colocar para você, sabe, Bernardo? O Márcio, quanto a isso, não tem nenhuma dúvida que esse avanço ele vem desse debate que a gente vem fazendo desde o ano passado, né? Onde a gente está e leva esse conjunto de pessoas, né? A sua proposta pode preparar isso para a gente entender qual que é a ideia e eu considero que a gente está avançando junto nas agendas. Maravilha. Eu estou bem tranquilo com relação a isso. Que ótimo, Bernardo. Porque a gente poderia fazer exatamente isso, talvez diferentemente daquilo que já está num estado diferente lá agora, lá em Rio Maria, que eu te relatei também, a gente fazer uma proposta para você e discutir uma proposta Legal. em conjunto, que eu acho que vai dar um jogo bem legal, viu, Bernardo? Sim. Eu imagino assim que a proposta de Rio Maria vai convergir para algo muito semelhante a esse da cadeia do café. Por isso que eu estou muito confiante que o que está Não avançando tenho lá, dúvida. o que está avançando lá vai ser inevitável que ele nos sirva de base para realmente fazer uma adaptação aqui para a região, né? Não tenho Como a dúvida. cadeia como a cadeia do café está mais sensível, né? Então talvez mais chamaria mais atenção e está em condições de fazer isso nesse momento, a gente definiu esse corte. Mas eu tenho absoluta Sim. certeza que o que vocês estão fazendo lá vai convergir para algo muito semelhante, dada uma cadeia um pouco diferente, é isso. Olha, espetacular essa iniciativa do café, tá? Falar outra Como coisa aqui, só para conectar vocês. Com relação à visita lá da integração, o seu Forone, Fernando, ele já está com o IFRO lá de Colorado e a UNIR, de Rolim de Moura, as meninas esqueci o nome delas. O projeto IUC? Da Florestar. piscicultura? Não, né? Isso não. As Ah. meninas de Rolim de Moura, lá da UNIR, do projeto Florestar, Revegetar. Quem é? Já estão implantando o polo experimental. Já estão nesse processo. Maravilha. Conectado já com... Que aí talvez valha a pena a gente assistir em algum momento esse projeto também. Mas a questão operacional e prática já está sendo colocada em prática. Já está acontecendo. Maravilha. Só para situar vocês. Tá bom. Então podem ter absoluta certeza que talvez a gente não esteja numa sensação que vocês estão coordenando esses processos
mas o que é muito importante, que as sementes plantadas, elas estão gerando processos autogeríveis e escaláveis com os atores locais. E que todos aqui podem saber que vão dar o devido crédito, conexão ao Fórum do Futuro. Isso aí não tem nem dúvida, tá? Maravilha. Talvez fique a sensação, mas eu não estou coordenando a fazenda lá do seu Valdo. Mas veja, eles estão se autocoordenando. Quem está lá é o produtor, IFRO, para medir a questão do que vai avançar, em termos produtivo e ambiental, e as meninas de vegetar. Então, só para você ver como as coisas estão avançando. Viu, Márcio, Fernando? Maravilha. Então, a gente está... Tem muita coisa acontecendo, não está parado, pode ter certeza. Muito bom. Eu acho Excelente. assim, qual que é o desafio, né? Vocês plantaram várias sementes com um grau de complexidade muito elevado, a gente tentou assimilar isso e as coisas estão acontecendo, começando a acontecer. Há uma consciência dessa urgência, né? Mas a gente tem que respeitar os tempos, as condições, é isso. Berdão, aproveitando até esse comentário teu, como é que ficou? Eu acabei perdendo um pouco o contato com a Márcia e aqueles contatos que estavam sendo feitos no sentido de absorver o projeto dela, eventualmente com uma parceria privada, na medida em que nós não poderíamos, nós mesmos, operar o projeto na forma como proposto. Teve alguma novidade? Não avançou, por enquanto não. Sei. Não Mas avançou. Então, a ideia está viva, né? A tá ideia, viva. Tá viva. maravilha. Ok. Excelente. Que eventualmente nós vamos conversar com ela e é um projeto que a gente reputa também super importante, né? Sem A gente dúvida. dá a volta, dá a volta, dá a volta, e cai em educação, né? Dá a volta, dá a É, volta, dá a volta, cai em educação. isso é fato, isso é fato. Mas, Berdão, olha, se eu entendi então bem, a gente poderia te fazer uma proposta de como é que a gente poderia, junto numa parceria com o Cicobi, vamos dizer assim, manter vivo esse diálogo, avançando, né, no conhecimento daquilo que vem de novidade, possibilidades, e a gente te apresentaria e voltaríamos a discutir. Perfeito. Combinado. Tá bom? Vamos fazer assim? Combinado. Combinadíssimo, então. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Fernando? Então, tudo bem. Então, tá bom, Berdão. Berdão, obrigadíssimo pelo teu tempo mais uma vez. Em muito pouco tempo, nós vamos te apresentar uma proposta, tá bom? Perfeito. Ótima semana para vocês. Abraço. Obrigado. Berdão. Um abraço. Tchau, tchau. Fernando, você quer. O Alisson está na fisioterapia, né? A gente poderia conversar um pouquinho aqui. Tem umas agendas do dia, tipo, eu recebi confirmações do Paulo Haddad, do Abílio e do Siqueira,